Boa tarde a todas e a todos. Hoje é o 9º encontro do ciclo de palestras Ciência e Riqueza Social, que acontece quinzenalmente, às quintas-feiras, às 14h30, aqui no Museu da Ciência de São Carlos, professor Mário Tolentino, com as parcerias do Instituto de Estudos Avançados, IEA, Polo São Carlos da USP, o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Software Livre, NAPSOL, com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, da USP. A ciência desenvolvida nas universidades e nos institutos de pesquisa tem um grande impacto na economia e na riqueza social de um país. Para mostrar às pessoas o que se produz nesses locais e de que forma esse conhecimento pode melhorar a vida de cada cidadão, figuras de impacto no cenário da ciência nacional vão mostrar as pesquisas que estão desenvolvendo e os benefícios que elas trazem ao cotidiano e à sociedade. O pesquisador convidado de hoje é o professor Dr. Daniel Varela Magalhães, que ministrará a palestra Relógios Atômicos, Princípios e Aplicações. O Dr. Varela é docente do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, ESC-USP. É graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em Física pela USP e pós-doutor em Física no Observatório de Paris. Tem experiência na área de Física e Instrumentação, com ênfase em ótica, atuando em padrões atômicos de tempo e frequência, metrologia, aprisionamento de átomos e instrumentação. Mas antes da palestra, nós teremos agora algumas palavras da professora doutora Ivone Mascarenhas. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu tinha feito aqui uma liçãozinha de casa para poder apresentar o Daniel. Mas, de fato, ela já fez esse trabalho muito bem. Então, vocês já estão sabendo que o professor Daniel, ele realmente está trabalhando na Escola de Engenharia, mas teve um percurso de formação no Instituto de Física de São Carlos, exatamente no grupo de ótica. Esse grupo de ótica é um dos maiores grupos de pesquisa do nosso instituto. Ele faz as mais variadas coisas, desde aplicações biológicas para tratamento de câncer, para uma porção de coisas assim, até experiências de alto nível com um negócio que se chama condensado de Bose-Einstein, que é, no fundo, são umas experiências em que você tem um ambiente evacuado e lá dentro desse ambiente evacuado você coloca pouquíssimos átomos, portanto é quase vácuo total, tem alguns átomos lá, e aí você estuda o comportamento desses átomos nessas condições muito especiais, em que eles estão praticamente livres de interações com outras coisas. Isso parece uma coisa muito, digamos, esotérica até, mas, na realidade, isso leva a informações fundamentais para o entendimento da matéria. E não é à toa que esse fenômeno foi previsto pelo Einstein e pelo Bose muitos anos atrás, ainda, creio que foi pouco antes da década de 20 do século passado, e ficou sem realização durante muito tempo, até que realmente conseguiram fazer, e isso daí mereceu um prêmio Nobel, inclusive. Então, o professor Daniel, só posso dizer que eu quero agradecer muito ele ter aceito essa minha convite e sugestão de fazer essa palestra, exatamente para trazer a vocês um aspecto muito interessante da ciência e que parece também uma curiosidade, mas que, na realidade,
tudo que a gente aprende de fundamental em ciência acaba, mais cedo ou mais tarde, tendo aplicações importantes que vão até afetar a nossa vida cotidiana. Passo a palavra, então, para o Daniel. Eu queria agradecer inicialmente o convite, né? Foi uma honra poder falar para vocês também, de ter sido convidado pela dona Ivone para vir aqui. Às vezes a gente se encontra no corredor lá no Instituto de Física e é uma grande honra poder vir falar aqui. Espero que agrade, né? A maneira de falar. Não vou comentar mais. A ideia aqui é que a gente discuta um pouco. E se vocês quiserem interromper no meio da apresentação, não se façam de rogados, levanta o braço e a gente discute, tá? A ideia é só que a apresentação seja um guia para a nossa discussão, não que seja um filme que vá passar e que seja exatamente um monólogo até o final. Quanto mais a gente interagir, às vezes tem alguma dúvida que aparece no meio do caminho que traz muito mais curiosidade aí para a plateia, até do que eu tinha imaginado inicialmente, né? Então a ideia é falar sobre relógios atômicos. O nome às vezes impressiona de alguma forma porque lembra explosão, porque lembra alguma coisa atômica que não é muito legal, né? E que tem na verdade um uso totalmente diferente, usa um princípio totalmente diferente e ele é atômico porque usa átomo, né? Isso é a parte do que a gente vai discutir daqui a pouco. E ele é um relógio também, né? Então a gente acaba também tirando algum pouco de nomenclatura que nós chamamos, né? Sobre o que é um relógio ou o que vem a ser outros dispositivos que muitas vezes a gente chama de relógio por vício de linguagem ou porque é muito mais fácil de falar, né? Da terra em que eu venho, não se fala de escrivaninha. Lá em Fortaleza a gente fala birô. E chama birô porque enquanto alguém fala escrivaninha, a gente já falou birô 3 vezes, né? Então, por causa de uma comodidade de linguagem, às vezes a gente usa um nome bem curto para chamar algum objeto, alguma coisa, tá bom? Aqui tem um sumário da apresentação, não vamos nos prender muito a isso, senão a gente vai ler um monte de coisa, e o sumário é só um vício de professor ou de apresentador para dizer que pensou em organizar alguma coisa, né? Parece que a gente perdeu muito tempo organizando e se importando com aquele índice. Na verdade, ele é sempre a última coisa que vai ser feita. Tá? Mas a ideia da gente aqui, de falar de relógios, a primeira coisa que vem à cabeça, na verdade, é o que é tempo, né? Se a gente olhar para a definição de um dicionário, que eu peguei uma vez na internet, esse aqui é o dicionário Michaelis, e esse extrato aqui, essa tirinha, não é uma bula de remédio, ele é a definição de tempo que tem no dicionário Michaelis, tá? Eu peguei só um extrato bem aqui do começo. Então, o tempo é a medida de duração dos seres sujeitos, uma época, um lapso de tempo futuro ou passado. Aí tem uma coisa estranha. Quem vê computação tem um termo que chama recursividade, né? A definição de tempo, ela usa tempo para se definir. E tempo, na verdade, é uma coisa muito abstrata. A gente trata de tempo, e eu vou já especificar um pouquinho melhor, né? Mas para a gente, o que é isso? A gente pensa logo em viagem no tempo. O tempo não é uma substância, tempo não é um objeto, não, é uma coisa que a gente está tentando medir ou está tentando viver. Mas quando a gente acha que está nesse tempo, ele já é passado. Quando a gente pensa em alguma coisa próxima, ele está presente e já passou. Quando eu comecei a falar de tempo, eu não volto mais atrás. Então é uma coisa que chega a ser, de certo modo, filosófico. Eu já cheguei a assistir seminários sobre a busca do tempo próprio. E ao final do seminário, o palestrante, um físico teórico de Paris, ele falou, no final do último slide dele, então, gente, o que é tempo? E ficou no ar. No final era apenas uma discussão para fomentar, né, manter essa coisa toda, mas entra muito numa discussão filosófica. Nós não vamos entrar nisso. O que a gente vai falar sempre de tempo aqui
é o tempo como sendo um organizador, um elemento de organização. Eu sei que o seminário vai começar às 2h30, então eu não quero chegar atrasado às 2h35. Se eu chegar cedo demais, pode ser que eu vá esperar um pouco. Então eu tenho uma régua de tempo, né? Uma régua de organização. Essa é a ideia da gente falar tanto de tempo nessa apresentação, tá? Mas a gente precisa de alguns elementos comuns. A humanidade sempre buscou alguma maneira de se organizar. Seja para elementos de contagem, que cria bases ou sistemas de numeração, seja para formas de contar o tempo. Eu nem vou entrar também em detalhes, até porque eu sei um pouco, e isso é uma coisa que remonta tanto em história que às vezes alguns historiadores eles divergem um pouco. O que é que levou ao sistema decimal? Por que a gente tem ângulo medido até 360 graus? Por que o nosso dia tem 24 horas? E por que essa hora é dividida em 60 segundos, 60 minutos e 60 segundos, um pouco porque tem a ver com graus, né? Então, tem toda uma divisão de um sistema de base 60 ou de base 12, que alguns dizem que tem a ver com o número de falanges dos dedos, que não seja a do polegar, né? Que era o que se utilizava para contar antigamente. Então, nós temos 12 falanges nos dedos, e aí usava o polegar como elemento para apontar, né? Então, como são 12, isso daria 12, mas isso às vezes é só uma coisa que dá certo, é uma coincidência, parece um pouco de numerologia. Então, é uma coisa para se pensar, é legal para a gente buscar um pouco de história, quanto mais conhecimento, melhor, mas não vamos nos prender nisso, e sim que existem marcadores que a gente pode usar para nos organizar. Isso que é importante, né? A tal ponto de organizar para que eu possa transmitir informação, vamos voltar a essa discussão um pouco mais para frente, de forma sequenciada, de forma cadenciada, para que eu não perca essa informação. Isso é muito importante, né? Uma coisa chamada sincronismo. Sincronismo é muito importante para que eu possa transferir informação com segurança. Quanto maior a taxa que eu consigo transmitir informação, né, maior a frequência de transmissão dessa informação, melhor para mim, porque aí assim eu tenho internet 4G, eu tenho internet em casa com 10 mega, 30 mega de banda, né? Todo mundo fala nisso e às vezes a gente só está interessado no número para ser maior e maior, mas o que isso significa, né? Eu tenho, 30 milhões de bits por segundo chegando no meu computador. 30 milhões, 30 vezes 10 a 6, né, de bits chegando no meu computador. Para manter o sincronismo dessa informação, eu preciso ter alguma coisa que forneça uma referência muito precisa de tempo, muito estável. Então eu preciso muito de um organizador temporal, né? Apesar do tempo ser o inverso da frequência, às vezes, por vício de linguagem, a gente também confunde um pouco, né? Chama metrologia de tempo e frequência, mas é muito engraçado ver que um certo grupo de pesquisadores trabalha com tempo. Um outro grupo de pesquisadores, e eu posso até me incluir nesse pedaço, trabalha com frequência. Uns gostam de se preocupar mais com o tempo, aplicações que demandem um pouco mais de tempo para serem processadas, não que sejam mais monótonas, mas que você precise de mais tempo. Outros gostam mais impacientes, gostam de ser mais rapidinhos, né? E isso faz diferença, por exemplo, quando um outro vício de linguagem de relógios atômicos é assim: quanto atrasa um relógio atômico? Vocês já devem ter ouvido falar, né, em propagandas por aí. Quanto tempo levaria para um relógio atômico atrasar de 1 segundo? Né? 30 milhões de anos, sei lá quantos bilhões de anos. Vocês já ouviram falar dessa? Um relógio atômico é um relógio que atrasa de 1 segundo em 1 bilhão de anos. Aí, eu particularmente me perguntaria para que serve isso. Né? Tem um colega na física, o Kleber Mendonça. Quando a gente começou no laboratório a fazer funcionar, essas coisas nunca funcionam de primeira, né? Aliás, nem de décima funciona tão bem assim, não é à toa que a gente continua a desenvolver sempre.
Mas ele falava assim, eu tenho uma definição para relógio atômico, é uma coisa que atrasa de 1 segundo em 1 bilhão de anos e funciona por 15 minutos. Né? Porque é o tempo que você consegue mantê-lo ligado, às vezes, para tirar uma medida, fazer uma medida, e depois ele... Claro que a gente tenta manter por mais tempo, dias, semanas, meses, é outra história, tá? Mas o impacto dessa definição é que muitas vezes a gente faz uma propaganda de um número absurdamente grande, que ele atrasaria em 1 bilhão de anos, né? E na verdade o interessante é ter o outro lado, justamente a parte da frequência. É você definir um sinal com uma certa frequência, se é de 1 bilhão, né, que são 10 a 9, então seria de um erro de 10 a menos 9. Né? Então, eu estaria com 1 segundo na 9ª casa decimal, ou não, na 16ª casa decimal, que é o que tem atualmente. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente ter essa outra dimensão, esse inverso, essa parte de frequência, tá? Porque é esse número que vai ser multiplicado por 10 mega da nossa banda de internet e ainda nos vai fornecer um erro menor que unidade. Porque esses 10 mega que vão ser multiplicados, né, os 10 vezes 10 a 6, multiplicado por uma coisa que tem 10 a menos 12 de erro, na 12ª casa decimal, eu ainda vou ter um erro menor que a unidade por segundo. Então, a probabilidade que eu tenha um erro durante a minha transmissão é muito baixa, eu vou perder muito pouco dado. Tá? Isso aqui é a parte importante. Então, não que não seja importante a gente falar de 1 bilhão de anos, para dar uma ideia dessa dimensão, mas tem que tomar cuidado com o outro lado. Tá? E a gente sempre buscou se organizar. Vou voltar um pouquinho, porque às vezes eu saio um pouco da linha mestra, que pega uma outra linha de raciocínio, tá? Mas a ideia de se organizar nos leva a vários tipos de artefato diferentes para essa marcação de tempo, né? Eu vou passar uma série deles, não vou me deter em muitos, mas relógios de sol, né? Em praças ou relógios mais localizados, de acordo com a posição do sol, nos dá uma hora, uma marcação de tempo do dia, né? Relógios de água, de acordo com um fluxo de água que ele faça girar um dispositivo e assim marcar, que seja um balde sendo com um furo para ser esvaziado, e te dá a ideia de um intervalo de tempo muito mais parecido com um cronômetro, né? Você precisa reabastecer aquele balde, tá? Uma vela que esteja queimando, né? E consumindo parafina para marcar tempo, uma ampulheta bem conhecida que pelo escoamento de areia vai te dar noção dessa passagem de tempo. Então são maneiras da gente se organizar. Uma ampulheta para dizer, olha, coloquei o bolo no forno e vou esperar essa ampulheta virar 3 vezes para eu poder tirar o bolo do forno, pode ser uma coisa interessante ainda de se utilizar, é suficiente, né? Muitas vezes a gente fala no laboratório, para quem tá bom, né? Tem certas coisas que a gente não precisa de 12ª casa decimal, é suficiente ter uma resolução mais baixa. Então, para que eu vou também me preocupar sempre com um absurdo de resolução, tá? Então não é porque eles são antigos que eles estão em desuso, né? E a gente tem uma série de outros possíveis artefatos, até aparatos mecânicos, né? Para fazer marcação de tempo. Apesar de ter todos esses artefatos, a gente ainda tem a necessidade de manter uma certa padronização. A padronização de marcadores de tempo. Eu falei um pouquinho antes dos 60 segundos, 60 minutos, né? 24 horas. Então, alguma coisa teve que definir não só essa divisão, mas nos dizer o seguinte: quanto tempo dura 1 segundo? Isso é uma coisa importante. 1 segundo para a gente sabe que 1 minuto dura 60 segundos. E por aí vai. Mas e quanto tempo dura 1 segundo? O que é que vai nos dizer qual que é o comprimento desse tempo, desse intervalo de tempo, né? Então a gente pode seguir
uma série de possíveis referências. A gente precisa ter uma referência. A gente pode seguir o nosso dia solar médio. Poxa, eu sei quando o Sol está a pino, né? Isso me dá meio-dia. Eu posso seguir isso, né? Eu posso observar um dado astronômico, uma posição de constelação, e ainda assim tirar uma escala de tempo chamada e fazer uma referência a isso, porque esse é um evento periódico. Para que eu tenha uma referência de tempo, é importante que esse evento seja periódico. Uma das primeiras coisas que pode nos vir à mente é dizer: o dia é periódico. Agora, se eu disser para vocês que o Sol a pino, ele varia quase em torno de 15 minutos no decorrer do ano, mais e menos 15 minutos no decorrer do ano, né? A gente vai ficar meio assombrado e não vai mais querer usar o Sol a pino como marcação do meio-dia, né? Mas tem 2 dias que dão os limites, né, de marcação, em que o Sol a pino, na verdade, ele tem uma diferença entre essa mínima sombra que está sendo projetada para o que é realmente uma volta completa da Terra em torno de si mesma. Porque não quer dizer que você tem o Sol aqui e a Terra está girando e também girando em torno do Sol. Então, ela dá uma volta completa aqui. Se ela ficasse parada, isso não iria variar. Mas ela dá uma volta completa e andou um pouquinho. Então, ao dar uma volta completa nela mesma, ela ainda não chegou, ela não está apontando exatamente para o Sol no dia seguinte. E assim vai. Aí depois ela vai compensando, claro, quando ela está na mesma posição, no período do ano, isso volta, né, acaba passando pelo mesmo lugar, tá? Então, mas mesmo assim é uma maneira de se utilizar uma referência, certo? O que é problemático quando a gente tenta, até agora eu nem falei de relógio atômico, né? Mas estou tentando pelo menos justificar porque que é necessário um relógio atômico, justificar o meu trabalho, digamos. Uma coisa que é necessária, e é uma diretiva de vários institutos ou organizações que definem essas referências, é que a gente não seja refém de observações de fenômenos naturais, né? Então, ou de observações extra-laboratório, né? Então, eu estava citando dados astronômicos aqui, ou mesmo dia solar médio, mas você precisa de uma observação. Imagina você ter a medida baseada no dia solar médio, na previsão do tempo, domingo vai ter tempestade, então já vai ficar prejudicada essa minha medida. Não, eu quero medir, mas é quase meia-noite, eu também não vou conseguir fazer uma boa medida. Vou ter que esperar até o outro dia. Tem até um cartoon aqui que fala, que ilustra um pouco, exagera um pouco, mas uma pessoa chega para outra e fala assim: que horas são? E o outro fica calado, ele está na beira da praia aqui, está caladinho, ó. Que horas são agora? Ele não responde. Não responde, até que a maré chega e cobre os pés dele. Ele fala: são 6 horas, que é a hora que a maré fica cheia. Então ele tem que esperar um fenômeno natural acontecer para ele ter o marcador dele de tempo. Isso é uma coisa muito ruim. Eu não posso ser refém disso. A gente tem essa mania meio autoritária, né? Mas a gente quer interrogar um relógio e dizer para ele, perguntar para ele que horas são, e ele imediatamente te responder que horas são. Ou que frequência você está medindo, me passa essa frequência que eu quero medir e usar para alguma coisa. Então, isso é sob demanda, não pode ser quando o sistema quer, quando a maré sobe, quando o Sol chega na mesma posição, tá? Se tentou muitas vezes usar propriedades de materiais, propriedades como ressonância num cristal. A gente tem relógios de pulso baseados em frequência de ressonância de cristais, mas elas mudam ligeiramente com a forma do corte. Um cristal que é cortado, mesmo que ele tente ser reproduzido, né, numa série de cristais, mesmo assim tem pequenas diferenças que levam a variações na 9ª casa decimal, na 10ª casa decimal, e a gente está discutindo coisas que já vão abaixo de 10 casas decimais.
Tá? Então isso foi observado que não era tão bom para longos períodos de tempo. Ainda que nesse tipo de dispositivo existe uma coisa que chama fator de envelhecimento. Então, um cristal de quartzo, né, um cristal piezoelétrico, ele começa a ser utilizado daqui a alguns anos, ele não está na mesma frequência, porque houve uma deterioração do material. Até os contatos elétricos que foram colocados naquele cristal, eles vão se difundindo no material e mudando a característica dele. A gente tem no laboratório um cristal de 100 MHz, que ele pode ser sintonizado eletricamente e sintonia também mecânica, né? Ele já não consegue mais chegar nos 100 MHz. Ele já tem mais de 10 anos e eu não consigo mais trazê-lo para os 100 MHz. Ele já vai ser descartado, né? Eu preciso de um cristal de 100 MHz, tá? Então, por algum tempo se utilizou até cristais de quartzo como referência. Essa referência durou aí uns 2 anos, mais ou menos, porque começaram a fazer testes intensos em cima desses materiais na década de 50 e mesmo assim não era o suficiente. Até hoje eles são usados como referências para curtos períodos de tempo, né? Mesmo de um relógio, se ele me dá uma variação de 1 segundo num dia, para mim não faz grande diferença, né? Se eu vou almoçar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, o cafezinho passou, né? Isso não dá uma grande diferença, tá? Mas para eu usar isso numa rede de telecomunicações que precisa de alta taxa de informação, num sistema de navegação por satélite que também precisa de uma grande capacidade de estabilidade de frequência, aí já não é tão interessante, tá? Mesmo porque isso ele vai gradativamente mudando no tempo. Isso é muito ruim, é o que se chama de deriva de frequência, tá? Desde da assinatura, né, da Convenção do Metro, o grupo de países que participa da formação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, eles têm estabelecido esses comitês, são comitês de assessoramento, comitês de consulta, né, conselhos. Essas pessoas determinam o seguinte: olha, eu não posso ser refém dessas observações, eu preciso gerar referências comuns, baseadas em propriedades, que sejam propriedades de materiais, mas que sejam comuns e que, uma coisa muito importante, que sejam possíveis de serem reproduzidas, né? Então aí um átomo já começa a ficar muito interessante, porque um átomo, ele é um átomo lá na França, nos Estados Unidos, no Brasil. Se eu pego a mesma espécie atômica, eu vou tentar observar a mesma propriedade, o mesmo valor daquela propriedade, no nosso caso, frequência, né? Mas são coisas que precisem, né, de referências comuns, são importantes para acordos comerciais e industriais. Imagine alguém que venda em quilograma e o outro compre em pounds, né? Ou use uma unidade diferente. Se a gente vai fazer uma conversão de polegadas para milímetros ou para centímetros, é uma 2,54 centímetros, ainda com um pequeno errinho na conversão. Então, quem usa isso constantemente sabe que essa conversão nunca é fechada. Então, se eu pego um componente que veio para mim em polegadas, mesmo que eu saiba o equivalente métrico dele, ele não vai encaixar perfeitamente, porque ele tem um erro nessa conversão. Até uma história curiosa que no período medieval, os senhores feudais, eles usavam espertamente essas conversões de unidades. Eles cobravam impostos numa unidade e pagavam ao rei em outra unidade, sempre sobrava um troco para o feudo, né? Porque sempre tem um interesse, às vezes tem um interesse comercial escuso nessa conversão. Então é importante que a gente tenha referências comuns e não só usar a mesma unidade, mas usar o mesmo definidor dessa unidade. É isso que se chama de referência. Por exemplo, o mesmo definidor ou a mesma referência para o metro. Imagina eu comprar alguma coisa que tenha de vários metros e ele foi definido numa escala diferente, o sujeito chamou de metro do mesmo jeito. Ele não pode, né? Daqui a pouco a gente vai ver a definição do metro e vamos ver que precisa ser
bem fundamentado, tá? Então, o que foi criado desde essa convenção do metro e em 1960, numa reunião do comitê, do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, decidiu-se adotar um sistema internacional comum de unidades, que teria 7 unidades de referência, consideradas unidades de base, e outras unidades derivadas. Tá? Aqui tem um diagrama simplificado, e as unidades base, elas são as unidades de comprimento, de massa, de tempo, de corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa e quantidade de uma substância. Elas são metro, quilograma, segundo. Às vezes, talvez vocês não tenham ouvido falar, o pessoal mais novo, do sistema chamado MKS, que atualmente é o sistema SI, mas o MKS é o sistema que usa metro, quilograma e segundo. Ampere para corrente elétrica, Kelvin, candela e mole, quantidade de uma substância. Tá? Dessas unidades de base, a gente tem várias unidades derivadas, Newton, Joule, Watt, tá? Ou unidades que são secundárias. Tá? E as unidades de base, elas têm alguma constante ou alguma propriedade fundamental para ter referência. Tá? No caso do metro, atualmente, é a velocidade da luz. Antigamente era uma barra de 1 metro. E aí vem uma coisa interessante. O que define uma referência? No caso da referência de tempo ou de comprimento. A barra de 1 metro, ela mede 1 metro, ou 1 metro mede o comprimento daquela barra. Para ela ser uma referência, o metro é o comprimento daquela barra. Tá? É uma pequena questão semântica, talvez, mas é importante para a gente entender o que é uma referência. Tudo que é 1 metro ou múltiplo de metro é múltiplo do comprimento daquela barra que era o padrão de metro, que era uma barra de platina irídio que definia o metro. Atualmente, a unidade de massa ela é um bloquinho de 1 quilograma, de uma liga de platina e irídio também. E aí vem a mesma coisa. Aquela massa mede 1 quilograma? Não. 1 quilograma é o peso, ou a massa daquele bloco de platina e irídio. Tudo que tem quilograma como unidade é derivado daquele artefato. Aliás, é a última coisa de todo esse sistema aqui que está ainda pendente de ser um artefato, porque o metro não é mais. O metro é uma medida da velocidade da luz. Ele não é mais a barra de 1 metro, virou peça de museu. O artefato de 1 quilograma, ele está para virar peça de museu, mas estão em teste pelo menos 2 tipos de experimentos para definir uma massa de 1 quilograma. Tá? Para a unidade de tempo, a gente tem aqui um elemento químico, que é o césio. Famigerado, no Brasil, todo mundo lembra do césio. Tá? No caso da unidade de tempo, o césio em questão não é o césio radioativo, que a gente tanto conhece, 137 ou até o 135, mas o usado para radiologia é 137. Para a metrologia, o césio usado é o césio 133, que é o césio neutro. Tá? Ele é tão perigoso, não sei, talvez quanto metiolate ou alguma coisa que a gente tenha em casa, na cozinha. Acho que ele é menos perigoso do que pimenta. Tá? Mas ele é um elemento estável, não tem muito problema de ser manipulado, a não ser você contaminar a amostra. Certo? Mas ele tem uma série de características importantes para definir uma referência de frequência. Já vou entrar nisso. Tá? Isso foi definido em 1964, que a referência de tempo, o segundo, seria baseada numa transição atômica especificamente do césio 133. Isso até hoje está em voga. Muito se discute acerca de uma redefinição do segundo, que significa não mais usar o átomo de césio,
mas cada vez que se discute isso, parece que adia-se por mais 10 anos a discussão, porque está muito bom para o que é necessário hoje, para o que a gente tem hoje. Tá? Para se definir a referência de tempo com base num átomo, foram necessários vários anos de experimentação, justamente para você não ficar refém de um só laboratório. Então foi necessário fazer um sistema experimental que fosse confiável, que fosse reprodutível por outros países também, não só pelo mesmo laboratório. Tanto que hoje esse sistema é comercial, ele não é muito barato, né? Custa algo em torno de $100 mil, mas ele é um equipamento comercial. Pode ser adquirido mesmo, tá? Isso foi entre 1964 e 67 que foram realizados experimentos, mas não, vamos tentar usar o césio agora, vamos pegar um átomo, não era isso. Desde a década de 30 que já se fazia experimentação com átomos de césio. O que se decidiu naquele instante, naquela década de 60, foi dizer, vamos tornar isso um sistema confiável de referência. E aí os esforços foram em cima de tornar isso confiável. Existiam vários outros átomos já conhecidos, né? Mas daquela escolha, em ponderações, foi o césio que foi escolhido. E aí passou os 3 anos, pelo menos, de medidas para finalizar e dizer, olha, vamos sim usar o césio como referência de tempo e de frequência, tá? Tanto que a definição de 64, talvez não esteja muito clara aí, era de que em 64 o padrão a ser empregado, a ser testado ainda, vamos medir esforços, aliás, vamos deixar de medir esforços, né? Vamos aplicar esforços para ver se esse é mesmo, colocar à prova e ver se esse é mesmo um bom padrão de referência, tá? E só em 67, depois de, aqui ó, desde 1955 que esses caras já faziam experimentos nessa linha, e depois, em 1967, depois de ter um sistema que ininterruptamente funcionasse por 1 ano, é que se decidiu, olha, vamos usar o césio mesmo como referência, tá? E aí, o padrão é a transição entre 2 níveis hiperfinos, né, do átomo de césio, que resulta numa frequência de 9.192.631.770 Hz. Rapaz, que frequência mais maluca, né? Mas essa é a frequência definida como, se você contar 9 bilhões de vezes as oscilações referentes a essa transição atômica, você tem 1 segundo. Tá? Não é que você está fazendo a contagem, é a mesma coisa do bloquinho de massa lá, você não está fazendo a medida inversa, é ela que é a referência. Tá? Já vamos entender isso um pouco melhor. O césio, ele é uma referência considerada primária, ela é a referência fundamental para a escala de tempo, não é nenhum outro átomo que pode ser tomado como referência de tempo, o césio é a referência primária. Atualmente são aceitas referências secundárias, rubídio, mercúrio, estrôncio, são outros elementos químicos aceitos como referências, mas são secundárias, tá? A gente fala que ele é um padrão considerado passivo. Ele não é que nem um laser que emite radiação. O átomo de césio, ele espera ser interrogado, ele é sob demanda mesmo, como a gente quer, né? Ele é perguntado se aquela frequência dele é a dele mesmo, e aí ele responde, sim, é a minha frequência. Aí você tem essa referência, tá? Vamos voltar também a esse ponto aqui, como interrogar o átomo, tá? Ele tem uma frequência errada aqui de transição, não, de transição na banda X de micro-ondas, mas é só porque é uma frequência em 9 GHz, né? São diferentes fatias de espectro de frequência, e tem banda K, banda X, tá? Então, banda X, acho que ela vai de 8 a 12 ou de 7 a 11, não me lembro exatamente a faixa, tá? Mas, e aí isso aqui está bem no meio. O que quer dizer essa frequência? A diferença entre 2 níveis de energia de um átomo, elas estão intrinsecamente relacionadas a uma constante, chamada de constante de Planck, tá? E uma frequência
que é o mínimo pacote de energia para que o átomo sofra aquela transição. Então, uma frequência que defina uma certa radiação, multiplicada pela constante de Planck, nos dá uma energia, que se eu passo essa energia para o átomo, vai fazer com que o átomo sofra uma alteração de estado atômico. Tá? No caso do átomo de césio, entre dois níveis bem característicos que estão no estado fundamental. Esses dois níveis aqui, ambos estão no estado fundamental. É uma energia razoavelmente baixa. Ela não é uma energia ótica, de frequência ótica, nem na região de raio-x. Tá? Ela é de micro-ondas, 9 GHz. Tá? Então é uma energia bem baixa para essa transição atômica. Ela é bem característica. Se você colocar, ao invés de 9,192 GHz, eu colocar 9 GHz, o césio não está nem aí para você. Ele não faz a transição. Se eu colocar 9,2, eu estou perto aqui já, né? 9,192, eu posso colocar 9,2 GHz. Ele não está nem aí para você. Ele não faz a transição. Por isso que ele é uma referência de frequência. Se eu fornecer para ele exatamente 9,192, 631, 770, né, GHz, aí ele faz a transição. E ao fazer a transição, ele me diz: poxa, essa frequência que você está me fornecendo é a frequência de referência do segundo. Então, por isso que ele é um padrão passivo, ele precisa receber o sinal de frequência com aquela frequência, e aí ele vai te responder com o seu gerador, que você forneceu aquele sinal, se você está certo ou não. Tá? A referência atômica, ela é o seguinte: eu preciso de um gerador que gere um sinal em torno de 9,192 GHz, um sistema atômico que vai fazer uma grande diferença, dada a pureza dele ou a forma como ele se comporta, para que ele seja interrogado. À medida que eu vario o valor de frequência, esse sistema atômico vai ter uma eficiência maior de transição de um estado para outro. Isso varia de acordo com a frequência. Quando eu chegar na frequência de ressonância, ele vai ter um máximo de eficiência naquela transição. Aí eu sei que eu estou exatamente na frequência que define o segundo. Se eu passar daquela frequência, ele volta a cair a eficiência de novo. Aí opa, passei frequência demais, deixa eu voltar. É isso que faz o sistema de controle. Ele tenta manter esse gerador sempre no pico do sinal de eficiência, ou na ressonância atômica, como nós chamamos. Então, ele começa a varrer o sinal de frequência, 9 GHz, 9,1, quando ele chegar a 9,192 aqui no final, quando ele chegar a 9,193, ele já começa a cair. Aí, foi demais. Então, 9,192. Tá? Esse é um ciclo fechado. Engenheiro de controle adora isso, né? Porque eu tenho um sistema chamado em malha fechada. Ele excita um estado do sistema, olha para ele e corrige o que gera ou o que perturba aquele efeito. Então aqui tem um atuador, o sistema e o elemento de controle. Para isso a gente precisa de um certo aparato, uma fonte dos átomos de césio. Eu preciso excitar o césio com um sinal de micro-ondas. Então, posso ter uma antena, posso ter uma cavidade de micro-ondas. Quanto melhor seja a qualidade do sinal que eu use para interrogar os átomos, melhor o meu sinal de resposta. Menos distúrbios ele tem. Então, tem todo um sistema de proteção para os átomos, para o sinal de micro-ondas, que a gente chama de condicionamento, né? Para adequar melhor o meu sistema, para que ele dê a melhor resposta possível. Então aqui é um feixe de átomos passando por uma cavidade de micro-ondas e depois um detetor para ver, eu estou no máximo ou não da eficiência de transição dos átomos. Então, e aqui, nessa cavidade de micro-ondas é onde eu coloco o meu sinal de micro-ondas, que vai interrogar os átomos. Tá? Essa definição ela tem tanto sucesso
né? Mesmo com o átomo de césio chegando perto do limite do que se assume hoje, né? Como sendo um limite de estabilidade ou de exatidão do átomo de césio, mesmo assim ela tem tanto impacto pelo fato dela estar na 16ª casa decimal, que muito se discute atualmente com relação às outras unidades de base do sistema internacional. Se a gente olhar para a definição do metro, que é o caminho percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299 milhões de um segundo, eu tenho uma pequena, não diria que é um problema, mas aquela recursividade da definição do tempo de novo, né? Eu tenho uma unidade de base definida usando como parâmetro uma outra unidade de base. O metro, em parte, ele leva uma medida de tempo. Né? Se eu tiver uma boa referência de tempo, eu tenho uma boa medida do metro. Atualmente, o segundo é a unidade de base com melhor desempenho, com menor incerteza na definição dela. Então, o que tem muito em discussão eu posso referenciar mesmo outras unidades de base nessa que é melhor? Né? Então, existem grupos de trabalho para poder, inclusive, transformar tudo, dar o que se chama de rastreabilidade, traçar uma rota para essa definição. Por exemplo, né, eu tenho a unidade de base, que é o segundo, algumas outras medidas também que levam medidas de frequência, como padrão de volt ou padrão de resistência, que definem uma outra unidade de base, que é de corrente elétrica, para fazer uma medida de força e definir o quilograma. Olha que louco, né? Eu defini um quilograma, que é a unidade de massa, sendo traçada uma rota para uma outra medida de unidade base, que é o segundo. Mas a intenção toda, gente, é se livrar do artefato. Porque só quem tem o artefato é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Né? Aliás, aqui, ó, isso aqui é uma foto do artefato de 1 quilograma, dentro de 3 campânulas em vácuo de proteção, porque tem contaminação com oxidantes de atmosfera e tudo mais, que podem levar a uma mudança no padrão primário de massa. Imagina que loucura, né? Comercialmente falando, você mudar o quilograma. Aí você multiplica isso para ter tonelada e negócios de toneladas sendo comercializados. Então, imagina o problema que pode dar. Tá? Claro que não existe só esse artefato como base. Existem vários padrões secundários que um dia foram comparados a esse, e a cada 30, 40 anos são recalibrados, né, para saber de quanto eles diferem do padrão considerado primário, que algum tempo atrás levou uma queda no BIPM, por sinal. Acho que teve um tremor de terra, não sei o que aconteceu, mas a notícia que se tem é que alguém derrubou, não sei se ainda até é funcionário do lugar, mas que derrubou o padrão primário de massa. Tá? Então, para não ter toda essa dependência com um artefato, tanto melhor se eu consiga reproduzir. Né? Uma das ideias é essa medida de força, que chama balança de Watt, equilibrar uma massa com uma força, a força mecânica com uma força eletromagnética, né? Justamente com esse experimento, ou através de uma esfera de silício, onde se conheça exatamente o número de átomos que estão naquela esfera, e aí você consiga determinar o quilograma baseado numa massa molecular. Tá? E são ideias que são colocadas em prova da mesma forma que na década de 60 o segundo foi colocado em prova, o césio foi colocado em prova. Tá? Duas coisas são importantes numa medida de referência, seja ela de segundo, seja de qualquer outra medida. Né? E são dois nomes bem importantes para vocês lembrarem, melhor que seja para sempre. A diferença entre precisão e exatidão. Quando eu quero fazer uma medida de referência, eu preciso ter, é bom que eu tenha uma grande precisão, mas eu preciso ter, sobretudo, exatidão. Eu preciso saber que aquele número que eu estou medindo é ele mesmo. Porque eu posso errar com uma grande certeza, errar sempre no mesmo lugar, né? Ter uma grande estabilidade ou precisão,
mas todos os valores que eu meço, eles estão fora do meu valor verdadeiro ou do meu valor considerado verdadeiro. Então eu tenho uma grande precisão, eu tenho grande estabilidade, mas eu não tenho exatidão. Tá? Quando eu tenho exatidão, é quando aqueles valores que eu meço, eles são realmente o número esperado ou o valor esperado. É você jogar uma bola de basquete na cesta, o sujeito erra sempre, dá bico no aro, ele é altamente estável, né? Mas ele não faz ponto. Então, nem sempre isso interessa. Quem está apostando acertar o bico do aro, tudo bem, né? Mas não é o que realmente faz ponto, tá? Então lembre-se sempre dessa diferença entre exatidão e precisão, tá? Muitas vezes a gente fala assim, por vício de linguagem, você não foi muito preciso na sua colocação. Não, você não foi muito exato na sua colocação. Preciso pode ser porque você mantém a sua opinião sempre a mesma, seja teimoso, não mude, mas nem por isso ela precisa ser a solução certa, tá? Num relógio atômico, existe essa estabilidade ou precisão, ele é sempre, quanto mais estável, ele marca sempre a mesma coisa, tanto melhor, mas eu também preciso ter uma boa ideia da exatidão do meu relógio, ou do que é mais certo de se falar, tecnicamente, que é o meu padrão atômico de frequência, não relógio. Como eu falei do birô e da escrivaninha, né, falar relógio atômico é muito mais rápido do que padrão atômico de frequência. Tá? O padrão atômico de frequência, ele vira um relógio quando eu conto os tic-tacs e acumulo isso e coloco no display. Ele é um relógio completo. Mas aqui dentro tem um padrão de frequência, que é o quartzo, e aí depois os ponteiros acumulando o tic-tac para me dar um relógio inteiro, né? Mas o átomo, ele é um padrão atômico de frequência, tá? Ele tem uma grande estabilidade, uma grande precisão. Ele é bem quieto, tá? Mas eu preciso ter também um outro fator, que é exatidão. Saber que aquela frequência que ele está medindo é realmente a frequência que eu espero. Poxa, mas não é do Césio? Né? O Césio não é o mesmo aqui, o mesmo na Lua? Ele é, mas as condições em volta dele não são. Ou podem não ser. Então eu preciso saber quais são essas condições para poder saber o quanto eu estou errando no meu valor exato. Tá? Isso é preciso levar em conta uma série de fatores, não vamos entrar em tantos detalhes aqui, mas desde campo magnético, desde a temperatura que tem do sistema que está em volta do átomo, que é a radiação que esses corpos emitem, que chama radiação de corpo negro, tá? Colisões atômicas, os átomos, eles estão lá sendo interrogados, mas eles colidem entre si. Essa colisão, esse abalroamento dos átomos, gera uma perturbação grande, e isso também gera um desvio do valor dele fundamental. Tá? A velocidade também, por causa de colisões, e porque, de acordo com a velocidade do átomo, a gente tem um efeito relativístico, em que o átomo vê o tempo de uma forma diferente. Poxa, mas isso é muito pequeno, né? Mas nós também estamos falando de incertezas muito pequenas, na 16ª casa decimal. Então, essa velocidade dos átomos começa a ser importante. Diferença nas cavidades de micro-ondas, fuga de micro-ondas, uma série de fatores técnicos, né, de implementação do sistema que tem que ser importantes. Uma outra coisa muito importante é que é o seguinte, quando o átomo é demandado, a gente assume que ele tem uma certa velocidade. Quando você diz assim, ó, se eu estou na frequência certa, aí ele está numa velocidade, você sabe qual é, está ótimo. Você corrige isso com base na velocidade. Mas um grande problema apareceu justamente desde a década de 60, é de que os átomos, eles são gerados a partir de um feixe térmico. E esse feixe térmico tem o que se chama de distribuição de velocidades. Tem vários átomos em várias velocidades diferentes. Aí começam a aparecer os problemas reais de montagem ou de implementação desse sistema, né? Que a gente vai ver problema de engenharia mesmo, um problema mais técnico, tá? Que é o fato dos átomos não estarem num regime que se chama monocinético. Eles têm toda uma distribuição de possíveis velocidades. Aí você vai demandar do átomo
Um responde de um jeito, o outro responde do outro, porque eles estão passando com velocidades diferentes. Então isso piora muito a minha resolução. A curva de ressonância que eu deveria ver bonitinha para uma velocidade, eu vejo um monte de curva misturada. E isso deturpa o meu sinal, ele degrada o meu sinal. Claro que até a década de 80 era necessário conviver com isso, né? Não tinha muito o que fazer. Eu preciso gerar um feixe de átomos para poder fazer os átomos interagirem com o sinal de micro-ondas. Não tem muito o que fazer, tá? Mas aí na década de 80, alguns caras que depois ganharam o prêmio Nobel descobriram maneiras de manipular átomos de um gás, e fazer o que se chama de átomos frios, tá? Então, eu faço com que um átomo absorva um fóton de luz. Esse fóton carrega energia, ele tem uma direção bem determinada. Então, o átomo absorve um fóton numa certa direção e sofre uma transição. Ele relaxa, ele tem um decaimento chamado decaimento espontâneo. Ele libera energia de volta, ele libera energia em direções aleatórias. Aí imagina que ele absorveu energia numa certa direção, é excitado, emite de volta, ele sofre um recuo, porque ele emitiu energia de volta, mas aí em direções aleatórias. Aí eu vim para cá, recebi de novo outro fóton nessa direção, dei um tiro no sistema de som, e recuei de novo na mesma direção, porque o feixe de luz está vindo nessa direção. Absorvo luz, emito em outra direção aleatória. Então, a média da reemissão, ela é totalmente aleatória e ela fica no mesmo lugar. Mas eu só estou recebendo luz nessa direção. Então, o efeito médio disso é que esse átomo sofre um recuo na direção do laser. Ou ele é parado na direção do laser. Isso me dá um grande poder de realmente conseguir manipular esses átomos. Eu aponto um feixe de luz numa certa direção e os átomos que estão vindo nessa direção, eles são freados, eu consigo então controlar. E aí o que se faz, na verdade, é colocar feixes em diferentes direções. Na interseção de todos esses feixes, a gente tem átomos que tentam escapar numa direção e esse feixe empurra de volta. É que nem uma roda de pessoas e alguém tentando escapar e todo mundo empurrando aquele sujeito para o meio. Ele não consegue escapar dali, tá? E aí você consegue formar numa certa região do espaço uma bolinha de 1 milímetro de diâmetro, aproximadamente 1 milímetro de diâmetro, do que se chama de átomos frios. Esses átomos estão a temperaturas abaixo de 1000 Kelvin de temperatura. Imagine que 0 Kelvin é zero absoluto. Ninguém está se mexendo, né? Temperatura no ponto zero é temperatura de ninguém se mexer. Então esses átomos estão extremamente lentos. Quando a gente fala de átomos frios, o que a gente está, na verdade, falando é que os átomos estão extremamente parados. Ninguém fica com frio em volta. E, na verdade, só quem está naquela temperatura é aquela bolinha de 1 milímetro. Todo o resto está a temperatura ambiente. Tá? É só aquela bolinha lá no meio do sistema. Isso aqui tem mais ou menos 1 milímetro na distância, no eixo maior ali, e essa bola que tem, nesse caso aqui, do césio, tem em torno de 140 microkelvin de temperatura absoluta, tá? Por que isso é interessante? Se eu pegar essa bolinha, ela já está parada, ela tem 140 microkelvin, mas ela todos os átomos estão dentro dessa velocidade. Eu não tenho toda aquela distribuição de velocidades mais. Eles estão quase monocinéticos mesmo, tá? Eles se movem a poucos centímetros por segundo, esses átomos. Aquele feixe térmico que eu estava falando antes, que tem essa distribuição de velocidades, ele está a centenas de metros por segundo. E agora eu estou falando de coisas de poucos centímetros por segundo de movimentação. Então eu trago essa distribuição de velocidade para um valor muito, muito menor. De modo que eu posso voltar a pensar num sinal de ressonância extremamente estreito. Aquela eficiência com que eu vejo os átomos, né, sofrerem a transição é de muito maior qualidade. Tá? Por isso que é muito importante ter esses átomos frios. Eles foram uma grande revolução
justamente para uma aplicação como relógios atômicos. Tá? Um relógio que é bem característico para usar esses átomos frios, chama-se, um dos que a gente tem aqui em São Carlos, chama-se chafariz de átomos frios, Atomic Fountain. E chama chafariz mesmo, porque o que a gente faz é, numa certa região, dentro de uma câmara de vácuo, a gente aprisiona a bolinha de átomos frios, aquela bolinha de 1 milímetro de diâmetro, com técnicas de parar os átomos com luz, com laser. Depois, a gente pega essa bolinha, só mexendo nos feixes de luz, a gente consegue dar um pequeno impulso nessa bolinha para cima. Então eu pego com luz, eu faço isso com os átomos e espero eles caírem, como num voo balístico, num lançamento balístico. E todas as equações de movimento valem muito bem nesse caso, ainda mais que os átomos estão dentro de um sistema de vácuo, eles não têm resistência do ar para mudar um pouquinho as equações de movimento, né? Equações de mecânica de movimento, tá? Então essa bolinha ela é lançada para que por que eu preciso lançar? Lembra que a minha transição atômica, chamada de transição relógio, ela é de micro-ondas, ela é de 9 GB. Não adianta nada eu parar os átomos com luz, eles estão lá na frequência de luz. Para mim ainda não vale nada, tá? Eu preciso fazer com que eles interajam com algum campo, algum sinal de micro-ondas, e para isso eu jogo essa bolinha para cima. Quando elas estiverem nesse voo chamado voo balístico ou voo escuro, não tem luz, depois que ele é lançado, desligo todos os lasers. Aí eles vão passar por uma cavidade de micro-ondas e lá eles interagem com micro-ondas e eles caem por gravidade. E eles voltam, os lasers estão lá embaixo. Então eles são primeiro aprisionados, que a gente chama resfriados. Depois eles são lançados, interagem com micro-ondas e aí caem de volta. Eu detecto os átomos quando eles caem lá de volta com laser de novo. Eu uso o laser para gerar a bolinha de átomos para ver vocês sofreram ou não a transição lá na cavidade de micro-ondas. Aí ele fala, olha, vários átomos continuam no estado inicial, vários átomos passaram para o outro estado. Eu testo a eficiência da transição, tá? E daí eu tenho um relógio que chama chafariz, mas é um relógio de átomos frios. Então eu não tenho mais aquela dispersão de velocidades. Para vocês terem uma ideia, a largura em frequência daquela ressonância atômica, num relógio de feixe muito bom já, ela é de centenas de hertz. Eu só vejo os 9 GHz, né, a ressonância deles, numa largura de centenas de hertz. Nesse tipo de experimento aqui, eu consigo 1 Hz de largura nessa observação. Então ele é mais que 100 vezes melhor nessa observação, só porque eu utilizei átomos frios. Assim, claro que não é tão direto. Eu aumentei um pouco mais a minha complexidade, tanto que para fazer esse tipo de coisa eu preciso de um sistema. Isso aqui é mais ou menos do tamanho da escrivaninha, né? Então eu preciso de toda uma mesa ótica que chama, com uma série de lasers em cima dessa mesa, distribuição de feixes de luz, computador para controlar o sistema, e a câmara de vácuo está aqui no canto, atrás dessa estrutura, né? Tem a câmara de vácuo, com o que a gente tem de uma torre de lançamento, porque eles precisam viajar lá dentro do vácuo, mas eles precisam fazer esse voo balístico, tá? Atualmente, a gente tem pesquisas, no mundo existem diversas linhas de pesquisa para esses padrões de frequência, tá? Padrões atômicos de frequência. Busca-se cada vez mais chafarizes atômicos, tá, gente? Operacionais no sentido de funcionarem ininterruptamente o maior tempo possível, por semanas, por meses. Dá algum problema, alguém vai lá em 5, 15 minutos, coloca para funcionar de volta, ele está operacional de novo. Isso é o que se chama de uma coisa operacional. Não é o experimento que dura 15 minutos, 5 minutos, e aí você demora um mês para poder religar de novo. Isso não é uma coisa operacional, precisa ser confiável, né? Existe toda uma busca por relógios atômicos mais compactos, para que ele possa ser transportado, colocado a bordo de um veículo
para servir de base de tempo, né? Os relógios comerciais, que são do tamanho de um osciloscópio, de um equipamento de bancada, eles vão em submarinos, em navios, em aviões, em satélites, tá? Então eles precisam ter dimensões reduzidas, mesmo que eu faça um pequeno sacrifício de desempenho. Se ao invés de 10 a menos 16 eu tiver 10 a menos 13, puxa, perdi 3 casas de resolução. Mesmo assim, ainda é extremamente bom, ainda mais para uma aplicação chamada de aplicação embarcada, né? Ele vai ser colocado a bordo de uma aeronave, tá? E se busca também trabalhar com frequências mais altas, para que eu tenha, existe um compromisso entre o segundo que eu consigo com X casas decimais e que frequência eu divido para ter um segundo. Ali eu estou em 9 GHz, então eu divido por 9 vezes 10 a 9 para ter um segundo, quase 10 elevado a 10. Tá? Mas e se eu dividir 10 elevado a 14, que é a frequência de luz? Né? Então, outras ressonâncias atômicas são buscadas, já encontradas, né? No que se chama de regime óptico. Não é mais uma transição atômica em micro-ondas, e sim com luz laser, em regime óptico. Tá? Existem diversas linhas, mesmo com íons atômicos, mesmo usando, aqui eu coloquei redes ópticas, mas pode ser com íon ou com átomos considerados neutros, né? Átomos neutros não foram ionizados, tá? E são padrões ópticos, eles têm exatidão, aqui tem um termo muito errado, vou chamar a atenção de vocês para um erro que eu cometi no passado e nunca consertei na apresentação, né? Acurácia, não existe esse nome no nosso vocabulário de metrologia, tá? Isso vem de um anglicanismo de accuracy, mas o nosso termo é exatidão, tá? E a estabilidade dele, atualmente está, na verdade, existem medidas de 10 a menos 18 em 1 segundo. E a exatidão em 10 a menos 16, limitadas pela exatidão do Césio, tá? Relógios compactos, existem relógios compactos, aqui é um chip, e aqui ele está, para fazer a propaganda, são grãos de arroz, né? Então, a ideia de se comprimir o pacote físico do relógio para que ele seja o menor possível e ser colocado numa placa de computador e tudo mais, mesmo que ele tenha um sacrifício de desempenho. Imagina, estou trocando 10 a menos 17 aqui por 10 a menos 11. Puxa, perdi 6 casas decimais, mas olha só o quanto eu ganhei em empacotamento, em capacidade de embarcar esse sistema. Tá? E existem relógios, aqui são em escala de chips, existem relógios também compactos, né? Mesmo assim, compactos no sentido de serem menores do que aquele padrão enorme de laboratório. Eles são já do tamanho de uma mesa, de um rack, já são passíveis de poderem ser embarcados em algum veículo, né? Não dá para colocar no computador, fica maior do que o computador, mas num veículo, numa aeronave, ainda assim, um sistema do tamanho daquele suporte lá já é muito melhor de se colocar num carro, por exemplo, ou num satélite, tá? Então, aqui tem uma tabela um diagrama com vários possíveis tipos de átomos ou moléculas ou técnicas diferentes de átomos. Não existe só o Césio. Como eu falei, o Césio é considerado frequência primária ou referência primária, mas existem vários outros átomos e várias outras técnicas também para observar aquela ressonância, tá? Quais são as aplicações disso? Por que eu é só por vaidade, né? Eu quero 16 casas decimais, por que eu preciso de tanto? Uma coisa eu já falei, que era a gente ter taxas de comunicação cada vez mais elevadas, sem que a gente perca informação. Não adianta eu ter gigabit de taxa de transmissão se eu erro a cada segundo uma centena deles. Aí eu tenho que transmitir informação de novo. Se eu errei num cheque, numa verificação de validade de um dado que chega numa rede de comunicações, eu tenho que mandar o dado outra vez, eu perdi o dobro do tempo, por mais rápido que ele seja. E se ele tem uma probabilidade não muito baixa de acontecer, ele vai acontecer várias vezes, eu perco muito em velocidade, mesmo transferindo em taxas elevadas. Então é importante eu manter
um grande grau de sincronismo ou ter uma boa referência de frequência para essa transmissão. Para essas taxas super elevadas, melhor que eu tenha padrões extremamente confiáveis, tá? Uma outra coisa que a gente usa bastante é a hora de tempo, ou a coordenada de tempo internacional, ou o tempo universal coordenado. Antigamente chamava-se de hora de Greenwich, né? O marco zero, nós estamos a 3 horas atrás, né? Depois é que conta 3 horas aqui em São Paulo, para o horário de Greenwich, que ainda é usado simbolicamente, mas não é mais em Greenwich, tá? Se der tempo depois eu posso até contar a historinha por que chamava Greenwich. Mas chama coordenada, tempo universal coordenado, UTC. Esse tempo, ou essa escala de tempo, é uma escala formada pelo BIPM, pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, e difundida mundialmente, né? Mas não é só o BIPM, aliás, o BIPM computa as contribuições de todos os laboratórios que contribuem espalhados no mundo. Então aqui tem vários laboratórios na América do Norte, alguns na América do Sul, Europa, grande maioria, Ásia, Oceania. Isso aqui está defasado porque é de agosto de 2002, já passou mais de 10 anos aí. Tem bem mais laboratórios contribuintes, tá? Daqui a pouco vai ter São Carlos aqui no mapa, espero que no ano que vem. Todos esses laboratórios contribuem com os seus relógios locais, relógios atômicos locais, para dizer, olha, faz aí uma fusão de todos esses relógios e gera uma escala de tempo universal para ser seguida por todo mundo ao redor do globo. É isso que chama tempo universal coordenado, tá? Ele tem um tempo de integração de 1 mês. Então as contribuições são tomadas do mês anterior para dizer a correção de hora que vai seguir no próximo mês, ela foi computada com as correções do último mês, de todos os relógios que estão rodando, né, continuamente. Se tem alguma interrupção por alguns dias ou por uma semana, o peso daquele relógio ele cai bastante, porque ele parou. Então ele só pode contribuir por alguns dias, ele não pode ser ele que define a hora mundial, ou ter um grande peso para isso. Tá? Mas a formação de hora internacional é tomada com base em todas essas contribuições. Daí a gente tem algumas diferenças do que se chama de escala de tempo. Talvez vocês lembrem de um pouco tempo atrás, sobre o tal da inclusão do leap second, né? Do segundo intercalado. Foi manchete de jornal. Vai esperar um segundo a mais para poder coordenar o tempo do relógio atômico com o tempo astronômico. Né? Não sei se vocês lembram dessa notícia que aconteceu, que aí teve que adicionar um segundo a mais. Na verdade, o que acontece é que o tempo atômico, o tempo universal coordenado, ele é um misto do tempo dos relógios atômicos, marcado como escala de tempo, né, dos relógios atômicos, e de observações astronômicas. E a gente não pode deixar, só que esse tempo, ele difere ligeiramente, né? E se associa isso à própria expansão do universo. Então, essa pequena defasagem entre esses dois tempos, ela precisa ser compensada. A diretiva que se toma hoje é que ele não pode ser de mais de 0,9 de segundos, senão começa a ficar muito grande. Para aplicações diversas do cotidiano, pode ser que não faça diferença hoje, né? Talvez daqui a alguns anos, que aí começa a ser 3 segundos, mesmo assim, ainda é muito baixo, né? Para aplicações do cotidiano. Mas imagina sincronismo de 2 relógios remotos. Imaginem uma coisa muito importante que a gente não tem, às vezes, conta disso, que é a autenticação bancária de uma transação bancária. A autenticação de tempo de uma transação bancária. Ou de mercado de ações. Alguém deu um lance para compra de ações de uma empresa, o outro deu ao mesmo tempo. Quem chegou primeiro? É preciso ter o que se chama de carimbo de tempo. E isso é um serviço que é vendido por diversos organismos, né? Mas esse carimbo de tempo dá autenticidade de forma síncrona de que você chegou
alguns microsegundos antes do outro, o seu pacote de oferta. Então você tem prioridade. Ou aquela transação aconteceu imediatamente antes do fechamento da bolsa. Isso é muito importante, né? Ou logo depois da abertura. Então, isso começa a fazer diferença. O que para a gente, às vezes, um segundo, poxa, alguns segundos num dia não vai fazer uma grande diferença, mas mesmo para transações econômicas isso faz uma grande diferença, tá? E por isso que ele precisa ser corrigido. Há uma grande discussão atualmente sobre a forma de corrigir esse segundo, essa diferença, né, de vez em quando ele chegar a 0,9 de diferença, ou simplesmente não corrigir, os dois correrem livremente e só esse aqui levar em conta essa correção de 1 segundo. Mas isso é uma discussão que leva a aspectos técnicos, econômicos, né? Então, e políticos também. Porque o que está acontecendo atualmente muitas pessoas param o relógio por 1 segundo. Param o relógio da máquina, o software para o relógio da máquina por 1 segundo. Naquele 1 segundo, muita coisa pode acontecer. Principalmente numa velocidade de fluxo de informação. Um vírus pode entrar no seu computador, é uma fraqueza naquele instante de você estar parado, né? Outros, a Google, por exemplo, ela faz algumas horas com um segundo mais elástico. Ao invés de simplesmente adicionar discretamente, esperar, né, congelar o sistema dela por 1 segundo e depois continuar, ela vai lentamente colocando o segundo dela um pouco mais longo, até que isso compense e depois ela volta para o comprimento de um tic-tac, né, de 1 segundo normal. Só que isso é outro problema, porque tem alguém que está rodando num tempo mais lento. Então, isso também, de ponto de vista de sincronismo, não é bom. E várias outras soluções também são colocadas. Um é de parar, o outro é de esperar 11h59 parado sempre, ou meia-noite 00 parado por 1 segundo. Só isso aí já dá diferença de sincronismo, tá? Parece bobo, mas para muita coisa de tecnologia de informação isso é muito importante. Uma das aplicações acho que eu vou voltar nessa daqui a pouco, mas uma das aplicações muito importantes de relógios atômicos é no sincronismo de satélites para sistemas de navegação, vulgo sistema GPS, né? A gente fala muito de GPS, o nome mais genérico desse tipo de sistema chama GNSS, Sistemas de Navegação por Satélite. Tá? Sistemas globais de navegação por satélite, Global Navigation Satellite Systems, né? Aí tem o modelo americano, que é o sistema GPS, GLONASS, que é o da rede de satélites russa, Galileu, que é um sistema europeu que está para ser colocado efetivamente em funcionamento. Ainda tem aqui Beidou, que é o sistema chinês de navegação. A Índia também tem um sistema que está querendo colocar em funcionamento. Então, tem uma série de possíveis sistemas aí diferentes. Todos usam, na verdade, a emissão de sinal por parte de um satélite numa certa trajetória. Esse sinal chega do satélite no seu receptor em terra, ele leva um certo tempo para chegar. Então, se o seu relógio local ele tem confiabilidade de você dizer, olha, ele tem uma boa referência de tempo, e o do satélite também, os dois estão marcando o tempo de forma sincronizada. Na hora que esse sinal o satélite emite sinal até ele chegar ao receptor, eu sei a distância que o meu receptor está do satélite. Né? É como alguém medir a distância da parede com aquelas trenas de eco de ultrassom, que é o tempo que dá pelo eco do ultrassom. Só que no sistema GPS só tem uma ida, né? Porque o outro relógio também está sincronizado. Então, tanto quanto possível. Tá? Eu sei a distância com aquele satélite, só que eu posso estar em volta do satélite em algum lugar. Se eu tenho 2 satélites, eu tenho o que se chama de círculo de ambiguidade, porque ele está aqui num ponto, os 2 satélites emitem sinal, os 2 chegam ao mesmo tempo, mas eu posso estar numa certa distância comum aos 2 satélites, num círculo. É a interferência dessas 2 esferas de sinal que o satélite manda.
Se eu consigo 3 satélites emitindo o sinal ao mesmo tempo, eu tenho só 2 pontos de ambiguidade. Um está na Terra, o outro está embaixo ou no espaço. Até poderia já resolver essa situação com 3 esferas. Eu já sei a minha posição. Normalmente se utiliza pelo menos 4 satélites para que um deles sirva como referência de tempo também para o receptor. Porque esses nossos receptores de GPS, eles usam o cristal que está aqui dentro. Ó. Ele não é uma boa referência de frequência. Tá? Por melhor que seja. Mas ela precisa ser sincronizada, precisa ser continuamente sincronizada, escravizada, que a gente chama. Tá? E aí, muitas vezes, o 4º satélite é necessário para melhorar essa característica na recepção do sinal de GPS. Aí, com isso, eu tenho localização. Tá? Quanto melhor seja a minha capacidade, né, de manter o relógio aqui funcionando, melhor, porque eu vou ter uma melhor referência para a transmissão desse sinal e daí melhor meu sinal de localização. Se eu tiver 1 nanosegundo, a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Se eu tiver 1 nanosegundo de erro, 10 a 9, na 9ª casa decimal, né, eu já estou errando 30 centímetros. 3 nanosegundos dá quase 1 metro no meu erro de localização. Nanosegundos, vários nanosegundos, eles já são causados não pelo relógio atômico em si, mas por perturbações de ionosfera. Só isso já é suficiente para provocar uma variação superior a nanosegundos. Por isso que é tão difícil você ter GPS com resolução da ordem de metro, né? Ele tem vários metros, ou você precisa fazer uma tomada muito grande de medidas para fazer uma média e dizer, eu estou aqui melhor que metro. E mesmo assim, ainda pode ter um deslocamento, porque tem explosões de tempestade solar, tem grandes perturbações de atmosfera. O modelo de atmosfera que a gente usa, de ionosfera, é o mesmo modelo do hemisfério norte, mas a gente não tem a mesma ionosfera do hemisfério norte, então a gente tem diversas soluções erradas de navegação por causa dessas interferências. Mas um grande problema é a qualidade do sinal do receptor local, é ele que vai comparar. Não é? Às vezes eu pego um receptor e ele começa a ser aquecido e a frequência do receptor muda, ele muda a localização também. Tá? Porque é muito importante essa referência de tempo. Outras aplicações diversas, gente, onde é necessário o sincronismo, aparecem, mesmo que não apareça diretamente para a gente, fica muitas vezes transparente, que a gente chama, né? Existem relógios atômicos por trás, comerciais ou relógios de laboratório em institutos de metrologia. Por exemplo, até para sincronismo de redes de distribuição de energia elétrica. Porque muita gente usa os 60 Hz da rede para fazer sincronismo de relógio. Relógio, lembra de rádio relógio? Ou relógios de parede que são ligados em tomadas, coisas assim? Usa às vezes os 60 Hz da rede. Aí você compra o relógio no Paraguai e ele não funciona direito, ele adianta rápido porque lá é de 50 Hz. Né? Então, ele usa uma referência diferente, eu esperava uma referência diferente. Então, mas isso é muito usado em redes de transmissão de energia até. Não só por isso, mas como também para sincronizar as suas aplicações. Tá? Então, essas são algumas das aplicações. Eu vou parar por aqui. E se vocês tiverem perguntas para fazer, fiquem à vontade. Acho que essa é uma coisa interessante, porque a gente está falando de 10 a menos 17, mas esse é um limite de hoje, 10 a menos 18. Aí alguém vem daqui a pouco e fala, 10 a menos 19, e parece uma coisa que não acaba nunca. Quando estava em 10 a menos 11, todo mundo achava que já era o limite, e nunca é, sempre tem. Às vezes tem alguns degraus, alguém descobre uma coisa que de repente de 10 a menos 14 pula para 10 a menos 17. Mas muitas vezes é incremental, é bem mais lento, e mesmo assim sempre melhorar. Tá? Muito obrigado. Vou parar por aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Você disse que São Carlos vai ser referência no próximo ano. No Brasil ou na América Latina, nós temos já alguns?
Nós temos a Hora Legal do Brasil, que contribui, mesmo antes de 2002, é o Observatório Nacional do Rio de Janeiro. São uma série de relógios comerciais que formam a escala de tempo que mantém a hora legal brasileira. Esse é aí até um outro ramo de metrologia, que é a metrologia legal. Tá? Atualmente nós temos um outro ponto de contribuição que não está aqui, que é o INXE, INXE, é o Inmetro em Xerém. São os nossos colaboradores aqui. E eles também já contribuem desde 2013. Eles começaram a contribuir. E nós temos a colaboração com eles, eles vieram nos ajudar a configurar, né, tem uma certa burocracia para isso. Muitas vezes o pesquisador não está muito acostumado a essa, não diria que é burocracia, mas essa doutrina, essa formalidade toda. Existe toda uma formalidade para isso, e eles estão nos ajudando a manter essa formalidade, e a gente vai ter o UTC, cada um deles é UTC ONRJ, UTC INXE, e a gente vai ter o UTC LRTE, Laboratório de Referência de Tempo e Espaço, que é um laboratório conjunto entre FISC, que é o Instituto de Física de São Carlos, e a ESC, que é a Escola de Engenharia. Para não dar briga e ter o UTC e FISC ou o UTC ESC, nós achamos um nome comum ali, que não é nenhum nem outro. Tá? Mas esse é o tipo de contribuição. E aí ele entra no algoritmo com todos os outros para formar essa escala de tempo internacional. A gente está aqui no globo terrestre sujeito à aceleração da gravidade. E é possível levar o relógio atômico para o espaço. Até que ponto a aceleração da gravidade influencia na exatidão, na curacidade, uma vez que você excita o átomo? Ele está sujeito a essa força. Ele tem um deslocamento de frequência dado por efeito relativístico que chama redshift, deslocamento para o vermelho, redshift gravitacional. Tá? Esse é um deslocamento relativístico. Ele é da ordem, na nossa altitude de São Carlos, 850 metros mais ou menos, né, do laboratório. Isso é algo em torno de 10 a menos 17. Para os primeiros relógios isso era nada, mas para padrões com exatidão maior já começa a ser muito importante. Esse efeito, se ele não for levado em conta nos padrões de satélite, nos relógios que estão embarcados no satélite, cada satélite hoje da rede GPS tem 2 relógios de césio, 2 relógios de rubídio, que tem que ter sistema redundante. São 4 padrões de frequência em cada satélite, pelo menos. Se eles não levarem em conta esses efeitos relativísticos, você tem erros de centenas de metros. Só foi possível realmente ter uma boa solução de localização depois que começou a ser levado em conta esses efeitos de relatividade. Tá, justamente porque o satélite está numa órbita, numa velocidade incrível. Ele passa, acho que 2 vezes no dia, ele passa na órbita. Ah, então, precisa ser mesmo levado em conta. Está menor que um grão de arroz. Isso pode virar comercial no relógio de pulso? No futuro, independente do custo? De pulso, eu não sei, por causa da aplicação. O interesse do relógio do grão de arroz, na verdade, ali só mostra a célula, né? A célula e o laser, a eletrônica ainda para controlar é um pouquinho maior que aquilo. Mas é uma placa desse tamanho. Então isso para um sistema de receptor de satélite, ao invés de usar num celular, ao invés de usar um padrão de quartzo, um cristal de quartzo aqui dentro, você usar um relógio atômico, aí isso pode fazer uma grande diferença. Depende da aplicação. Né? Eu nem sei o custo desse atual, ele ainda estava em pesquisa, mas estava quase para ser comercializado. Em alguns sistemas, às vezes ele não vai ser comercializado como um relógio, e sim um receptor de satélite que já tem aquele padrão embutido nele. Tá? Então ele acaba sendo escondido um pouco na aplicação, mas é para ser comercializado, sim. A grande questão, vocês lembram da deriva do quartzo? E a frequência dele vai derivando com o passar dos anos?
A questão toda é que o césio não tem essa deriva. Isso é muito importante. À medida que você faz mais e mais medidas, melhor vai ficando o seu resultado. Ele atinge um patamar, porque chega num nível tão baixo que a mudança de temperatura externa por radiação de corpo negro ou efeito gravitacional pode acabar dando uma pequena mudança, e aí a minha média fica pior. Mas ele pode ficar ligado por muito e muito tempo e você não vai observar essa deriva da frequência. Isso que é interessante. O que envelhece no cristal de quartzo, né? Um dos grandes vilões para o cristal de quartzo é a tal da migração de portadores dos contatos elétricos. Entendi. Você tem contato para excitar a oscilação no quartzo, e esses contatos vão se difundindo para o material, né? Então tem essa poluição ou difusão de portadores para dentro do material e acaba mudando a característica dele. Existem cristais melhores, onde esse envelhecimento ele é muito, muito retardado. Eles conseguem montar o cristal dentro de uma cavidade, mas sem contato direto elétrico. Eles excitam dentro da cavidade. O envelhecimento é retardado, mas ainda existe, né? Porque aí vai absorvendo umidade, tem uma série de coisas que vai mudando o material, a estrutura do material. A tecnologia já é usada como estratégica ou não? Relógio? Sim. Um dos grandes financiadores desses minúsculos aí é o DARPA, que é a Agência de Defesa Americana. Porque, assim, com um relógio, num receptor de satélite, você começa a ter resolução de localização da ordem de metro, ou melhor. Então, a localização sem precisar fazer muita média. O 1767, se você fez a guerra do Golfo, ele caiu na unidade. Foi essa tecnologia empregada ou não? Não é. Existem outras tecnologias para guiamento, coisas que são melhores de usar até do que a de localização, né? Mesmo por imagem, né? Vocês lembram de Guerra do Golfo? Tinha sistema de imagem, por transmissão de imagem para poder, porque o cara pilotava o míssil, né? Então, isso talvez seja considerado mais eficiente, porque aqui tem uma coisa chamada spoofing, que é a confusão de sinal, que já foi muito motivo aí de gente se perder que usava GPS, porque você pode, com uma antena em terra, imitar o sinal de satélite. É um sinal que tem uma característica, apesar de ser minimamente criptografado, né? Ele tem uma banda de 1.2 e 1.7 GHz, e é um sinal binário sendo transmitido. Então, o que já se viu fazerem foi ter antena emitindo esse sinal e confundindo o receptor de GPS, imitando o sinal. Por pior que seja, se você não imita e faz ele acreditar que é um satélite, você já confundiu o receptor, porque ele recebe aquele sinal e embaralha os dados, piora a nuvem de localização. Ela já aumenta, dá uma incerteza maior, você já não sabe direito onde está. Então, mesmo que não imite perfeitamente o sinal, já é suficiente às vezes só para confundir. Isso já é terrível, tal do spoofing. Isso já aconteceu mesmo. Gostaria imensamente de agradecer ao professor Daniel pela excelente palestra que nos proporcionou e agradecer também a presença de todos, lembrando que daqui a 15 dias teremos nova palestra, estaremos divulgando a todos. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigado, gente.